TDAH, preguiçoso, autista, mas não burro. Nesse vídeo aqui eu quero lhe passar um pouco do que eu absorvi ao decorrer desses últimos tempos para melhorar minha produtividade e também compartilhar as determinadas ações pela qual me fizeram tirar da inércia e me fizeram eu começar a produzir em horas o que eu demorava dias ou quiçá até mesmo semanas. Antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, lhe convido a se inscrever e sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto do vídeo. Não é novidade para ninguém que pessoas com transtorno do déficit de atenção possuem dificuldades em tarefas que não são do seu interesse e, por consequência, também dificuldade em concentração. Muitas pessoas interpretam o transtorno do déficit de atenção como uma frescura. E eu até entendo a ótica dessas pessoas, mas seguindo essa lógica, irmão, tu tá praticamente dizendo a mesma coisa que depressão é frescura. Por quê? Óbvio, são transtornos diferentes. O TDAH é um transtorno neuroinfantil, assim como também o transtorno do espectro autista. Entretanto, muitas das vezes a depressão ela é causada por razões patológicas, ou seja, por razões funcionais do cérebro. Então, muitas das vezes você tem uma deficiência de produção de dopamina, serotonina no seu cérebro, ocitocina, enfim, outros neurotransmissores, e acaba que isso te faz se tornar uma pessoa deprimida. E você vai querer falar que é frescura isso? Muitas das vezes ela tem traumas pela qual ela carrega e não conseguiu aprender a lidar, enfim. Então você não tem como afirmar que isso é propriamente uma frescura. Da mesma maneira que as pessoas que possuem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade também possuem. Elas possuem uma deficiência no córtex pré-frontal para produzir dopamina e serotonina. Dopamina, para quem não sabe, é um neurotransmissor do cérebro responsável pela motivação de você realizar uma tarefa. Então, ou seja, quando você, por exemplo, está com fome e você imagina um hambúrguer, ou você está na esperança, né? Você está esperando um hambúrguer ele chegar, porque você pediu no iFood, enfim, seu cérebro ele já está liberando dopamina. E quando você começa a consumir o hambúrguer, o seu cérebro já começa a liberar serotonina, muitas das vezes, né? Porque serotonina normalmente é um neurotransmissor que está mais ligado com o orgulho, né? De você conseguir ter realizado uma determinada tarefa, enfim. Então, no mais, tá? Agora que eu dei essa mínima aula aqui, lembrando que eu não sou nenhum psicólogo nem nada do gênero, eu quero passar aqui, né? O que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo passam. Entre elas, dificuldade em iniciar e terminar uma tarefa, tarefas pela qual que eram para muitas das vezes ser feitas em 20, 30 minutos, demorarem horas, ou dependendo você passar um dia inteiro para você conseguir terminar essa tarefa. Também o fator pela qual muitas das vezes você não consegue organizar o seu dia, então, ou seja, você fica totalmente desorganizado com inúmeras distrações. Então você começa, quero trabalhar, quando vê você já está no TikTok, em Reels, e você nem se lembra sequer do que está fazendo, e por fim, você tem que ficar negociando com a sua própria mente para você conseguir fazer as coisas, ou seja, você não consegue produzir de uma maneira natural. E tudo isso eu já passei. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que podem ser interessantes. Primeiramente, procrastinação, ela não é efeito, é causa. Então, tu tem que saber analisar o que realmente lhe faz procrastinar. Essa é a primeira coisa que você precisa analisar. Existem inúmeros fatores pela qual diminuem a produtividade de uma pessoa. Pode ser que, por exemplo, o seu problema seja distrações. Hoje, com o mundo cada vez com mais estímulos, seja pornografia, rede social, talvez você consiga ter acesso a Instagram, TikTok de maneira muito fácil. Muitas das vezes você está no computador, estudando, seja lá o que for, e você pega o celular só para dar uma olhadinha. Você já sabe automaticamente que você tem essa tentação de
olhar para o celular, abrir o TikTok e passar horas ali. O que você deveria fazer? Você deveria dificultar esse hábito. Você deveria simplesmente deixar o celular distante do seu local de trabalho ou estudo. E também facilitar os bons hábitos. Então, é muito mais fácil você, por exemplo, ir para a academia quando você já deixa a roupa à vista e um horário definido na sua agenda para ir, do que quando tu fica, eu vou ver se eu vou hoje. E daí, quando você tem que ir, putz, agora eu tenho que ver a roupa que eu vou. Você está adicionando esforço. Você está adicionando esforço para você fazer aquela tarefa. Da mesma maneira, se você quer tomar 2, 3 litros de água por dia, deixe uma garrafa do seu lado. Porque se você, toda vez que for querer tomar água, você tem que ir para a cozinha, você adicionou mais um esforço. Então, tudo consiste em facilitar os bons hábitos e dificultar os hábitos ruins. Eu sei que isso parece óbvio, mas, cara, o óbvio precisa ser dito. E enquanto você não tiver consciência de exatamente aquilo que te atrapalha, que te impede de focar, você vai continuar tendo essas distrações e você não vai conseguir render. Interrupções também são muito comuns em pessoas que buscam trabalhar e fazer suas determinadas demandas. Então, saiba que não é produtivo você, por exemplo, querer ler um livro numa roda de amigos. Cara, isso é óbvio, mas, é burrice demais. Você não vai conseguir manter focado naquela tarefa. Então, eu quero que você saiba analisar o que realmente está diminuindo a sua produtividade e tem feito de procrastinar. Um fator muito interessante também é que eu tenho certeza, não sei se você estuda, mas eu quando estudava, eu era assim. Quando eu digo estudar, é escola, tá? Às vezes tinha uma prova que era marcada 2, 3 semanas antes e eu só ia estudar na véspera da prova, sem saber de absolutamente nada. Às vezes era um conteúdo que, na minha consciência, era difícil, mas mesmo assim eu deixava para a última hora. Por que a gente costuma fazer isso? Porque a gente tende também, ao mesmo tempo, não ver as coisas como uma prioridade, por falta de motivação. E quando eu digo falta de motivação, eu não me refiro ao sentido de você estar empolgado, e sim de um bom motivo. Então, muitas das vezes, você também deixa a sua agenda, o seu dia, de uma forma que você não tenha urgência de concluir aquelas tarefas, porque você dá um prazo muito grande, ou também você não está fazendo muita questão de tocar aquele projeto, então é óbvio que você vai procrastinar. Aquilo que realmente é prioridade para você jamais vai procrastinar. Imagina que tua mãe, infelizmente, ela desenvolve algum problema de saúde e todo dia, às 6 horas da manhã, você tem que estar em pé para dar esse medicamento para sua mãe, pois caso contrário, ela pode morrer. Irmão, você vai acordar todo dia para você medicar sua mãe, porque é uma motivação muito forte, que é um problema de saúde da pessoa que te deu a vida nesse mundo. Então tu vai atinar a realmente não procrastinar para essa tarefa. Então eu quero que você defina aqui, depois de sair desse vídeo, o que realmente é importante para você, aquilo que é inegociável de você procrastinar. A partir do momento que você tem definido isso, você vai ver que muitas das vezes você está procrastinando por coisas pela qual você nem deveria sequer procrastinar. Exemplo, eu sou um cara que eu procrastino para ir no barbeiro cortar o cabelo. Eu sou um cara que às vezes eu procrastino para fazer a barba, porque quem é homem sabe, é uma tarefa muito chata. Eu procrastino, muitas das vezes, para ler um livro que eu não tô tão engajado. Porém, coisas que realmente são urgentes, que são prioridade, que vão me trazer resultado, vão me trazer dinheiro propriamente dito, aí sim, esses eu não faço questão alguma de procrastinar. Pois você precisa também saber estabelecer prioridades. No mais, o vídeo era esse, eu espero genuinamente que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E se você quer aprender a como trabalhar de maneira mais focada, trabalhar, estudar e se blindar contra todos esses hiperestímulos que nós possuímos hoje, que veio para ferrar com o sistema dopaminérgico do teu cérebro, que faz hoje você ter baixa capacidade de concentração e não conseguir fazer os afazeres que você quer fazer, eu recomendo que você conheça o sistema Cronos, que ele está em valor promocional de lançamento, tá aí o link na descrição. E sim, em breve eu vou aumentar, e não é técnicazinha de urgência de escassez. Mas a questão é, R$47 tá o valor, hoje é o valor do lanche que muitas vezes tu pede no final de semana,
e que, sim, o pecado da gula, ele te faz procrastinar mais. E para quanto que eu vou aumentar, ainda não sei. Só um fator que é verídico, é que quem procrastina merece pagar mais caro do que quem teve a prontidão e a velocidade de tomar determinada decisão. Então, no mais, encerro esse vídeo por aqui. Qualquer coisa, fico à disposição. Valeu!